Memórias de um Suicida, capítulo 5 da segunda parte. Prelúdios de reencarnação. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus Cristo, o Novo Testamento. O departamento de reencarnação localizava-se no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré, limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zona educacional. E isso será facilmente compreendido ao raciocinarmos que, tanto na zona inferior como da regeneradora da colônia, batiam à sua porta frequentemente grupos de pretendentes aos grandes testemunhos do estágio na carne, isto é, da reencarnação planetária. O importante núcleo de serviço se compunha das seguintes seções, todas exercendo funções destacadas, embora interdependentes: recolhimento, análise, um gabinete secreto inacessível aos visitantes, programação das recapitulações, pesquisas, planejamento dos envoltórios físico-terrenos, laboratório de restringimento, um gabinete secreto inacessível aos visitantes. Então, começava a aparecer o elemento feminino, pois grande parte dos obreiros e funcionários que ali dedicavam energias era composta de espíritos que se engrandeceram na hierarquia espiritual, insistindo nas encarnações em corpos femininos. Desculpa. Mas os postos-chave, assim como a direção geral do departamento, ainda cabiam a iniciados da pleiade brilhante que conhecemos. Ao transpormos os seus limites demarcados por muralhas intransponíveis para visitantes não credenciados, a luz suave do sol nos ofereceu grata surpresa, pois nos permitiu contemplar os primeiros tons coloridos que nos foram dados perceber em 4 anos de hospitalização. Com surpresa, verificamos tratar-se de metrópole movimentadíssima, onde se elevavam edifícios soberbos em apurado estilo hindu. A Índia lendária, de tão sábias sugestões, surgia naquelas avenidas pitorescas e encantadoras, parecendo convidar à meditação, ao estudo, ao elevado cultivo das coisas sagradas da espiritualidade, dos sentidos da alma. Naqueles palácios circundados por colunas ou enfeitados de cúpulas típicas, bem assim nas mansões residenciais graciosas e sugestivas, miniaturas formosas daqueles e onde residiam servidores dedicados à causa redentora do Mestre de Jerusalém, imprimia-se a beleza grave e indescritível do ambiente sacrossanto do invisível, servido por entidades de escola cujo ideal era a observação da lei suprema, os serviços de Jesus e a proteção aos fracos e pequeninos. Dir-se encontrar-se ali a verdadeira civilização hindu, a que só foi entrevista entre os êxtases dos iniciados dos antigos santuários secretos e que nunca foi compreendida e, por isso mesmo, jamais praticada sobre a terra. Nos sentíamos bem. Emoções alvissareiras falaram de reconforto e de esperanças às nossas almas. E para maior realce da nossa satisfação, o sol formoso reunindo nas mesmas doces expressões de belezas
parques e jardins, lagos e cascatas faiscantes, o casario como o horizonte que se alongava infinito, acariciando-os com tonalidades mansas, como se a sua luz de ouro fluido se coasse através de véus esgazeados, atenuando o volume do panorama lindo, como se tudo fosse construído em finíssimas porcelanas. Guiados por nossos caros amigos de Canelejas, penetramos o belo edifício onde se estabelecia o governo central do departamento. A bondade e gentileza do eminente governador iniciado, irmão Demétrio, houveram por bem nos conceder até mesmo um instrutor local, capacitado a prestar esclarecimentos possíveis à nossa assimilação de iniciantes na vida espiritual. Era esse uma jovem dama, cujo semblante risonho e atraente nos infundiu imediata confiança. De tão amável personagem, nada mais logramos saber, senão que se chamava Rosália e viveu na sua última romagem terrena em Portugal. Fazia-se dispensável a presença de Carlos e Roberto. Nos entregaram aos cuidados de Rosália e despediram-se a fim de atenderem a trabalhos mais urgentes, com a promessa de virem ao nosso encontro para o retorno ao pavilhão onde residíamos. A dama nos reuniu em seu redor e, centralizando o grupo, nos disse, já descendo as escadarias do edifício: meus caros amigos, iniciarei a pequena tarefa ordenada por nosso querido chefe, irmão Demétrio, adiantando ser imensamente grato ao meu coração o servir à sua instrução. Tal se o fizesse a irmãos abalados. Sinto que louvável desejo de examinar para aprender e progredir floresce em suas mentes. Por isso mesmo, desejo a vocês compensador futuro no âmbito da nossa agremiação, cuja finalidade é servir para engrandecer o próximo carente de amor e auxílio. Mas deixo de apresentar quaisquer felicitações, porque seriam prematuras. Antes, desejo para vocês o alento misericordioso do alto, a fim de ajudar na permanência dos seus bons propósitos atuais. Agradecemos encantados. Seguimos caminhando por uma daquelas magníficas avenidas ornamentadas de tufos de caprichosas folhagens, enquanto iam e vinham cruzando conosco funcionários e obreiros apressados, emprestando grande animação ao ambiente. Singular silêncio continuava a reinar nesse novo núcleo, tal como sucedia aos demais já conhecidos, o que não deixou de despertar nossa atenção. A jovem senhora continuou, enquanto sensível corrente de superioridade se desprendia de sua personalidade, infiltrando-se em nosso âmago e assim despertando as melhores atitudes de respeito e veneração de que éramos capazes. Conforme verificarão, ninguém que, acolhido nesse instituto como tutelado temporário, necessite recapitular experiências terrenas, poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para um estágio que varia de 1 a 2 anos, conforme seja o seu estado, antes de se providenciarem as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animar. Diariamente comparecem aqui espíritos ansiosos por voltarem ao teatro das próprias quedas, apressados de repararem o passado cuja lembrança os desespera, de espiarem faltas, de recapitularem o drama íntimo, a fim de conseguirem vencer o remorso esmagador que torce sua consciência, fantasmas sangrentos de si mesmos, atados ao infamante resultado do suicídio. Obtendo o beneplácito do
templo para a reencarnação que traz em mira, o qual, por sua vez, já o recebeu do mais alto, onde paira a direção soberana da legião, o pretendente, apresentando-se à chefia desse departamento, será encaminhado primeiramente à seção do recolhimento, onde se farão seus registros relativos à terra, e em cujo internato será admitido, sob os cuidados paternais de guias, que o assistirão fielmente a partir daquela data, acompanhando-o incondicionalmente e sem esmorecimentos durante a sua via crucis expiatória nos palcos terrenos. Resolvido o primeiro problema, os técnicos da seção de análises acudirão, os quais deverão estudar naqueles internos as tendências características, fazendo-se pormenorizadamente a psicologia, sua alma, seu ser, os refolhos mais remotos de sua consciência serão analisados por esses criteriosos operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da falange brilhante, se encontram à altura da delicada incumbência. Para isso, servindo-se das faculdades magnéticas superiores que possuem, obrigam o paciente a desdobrar as páginas do livro imenso da alma, nele recapitulando o passado, e assim se revelando tal como realmente é, pois, fiquem sabendo, caso o ignoreis ainda, que todas as criaturas trazem a história de si mesma impressa em caracteres indeléveis nos labirintos do ser, sendo capazes de, em determinadas circunstâncias, revivê-las em minúcias e dá-las a outrem para também examinar, quer se encontrem presas aos laços carnais, quer estejam libertas deles. No entanto, existe exceção para os asilados do manicômio. Estes, infelizmente, reencarnarão tais como se encontram. Nada será possível tentar a fim de beneficiá-los, a não ser o retorno ao estágio na carne, que então passará a considerar como terapêutica imposta para corretivo do descontrole geral das vibrações, criando assim oportunidades para novas tentativas futuras. Essa terapêutica, balsamizada pela prece que diariamente lhe será ministrada em correntes simpáticas, doces e benéficas, partidas daqui, em seu favor, é tudo quanto, no momento, aqueles infelizes poderão obter, apesar do grande desejo que temos de vê-los serenos e felizes. Uma vez concluídos os trabalhos analíticos do caráter de cada um, os mesmos técnicos farão relatório do que verificarem, minucioso e rigorosamente exato, passando então o caso à sessão de programação das recapitulações. Pelo exposto, terão compreendido que essas análises justamente serão indispensáveis por fornecerem o cabedal para o programa da existência a seguir. Os méritos e os deméritos do reencarnante, as quedas passadas mais graves e que por isso mesmo mais urgência exigirão na reparação, as concessões balsamizantes que se lhe possam fazer, enfim, a trama da existência projetada será estabelecida através da investigação descrita. Mas será preciso esclarecer que tão importante elaboração se destaca em duas partes distintas, ocasionando sensível diferença na forma de operar. Será difícil, exigindo até várias experiências, torturantes mesmo, até para o próprio operador, quando o condenado à reencarnação provém de zona inferior da colônia, isto é,
dos departamentos hospitalares, assim como das prisões da Torre, ao passo que será simples revisão para efeito de técnica, constatação indispensável aos relatórios quando o pretendente tenha sido interno no Instituto propriamente dito, ou seja, na região regeneradora, onde se efetivam os estágios para a reeducação, o colégio da iniciação, etc., para os quais tão logo serão encaminhados. De qualquer forma, esse trabalho será muito facilitado pelas informações derivadas do templo e pelo auxílio dos guias missionários indicados pelo astral superior, sem a presença dos quais absolutamente nada será tentado para a finalidade da reencarnação. Estabelecida a programação, concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras do reencarnante, de acordo com suas forças de resistência moral, possibilidades de que dispunha para a vitória, previstos os empreendimentos que possa concretizar a par das expiações, as realizações para que possua capacidade, as facilidades que deve encontrar pelo caminho, justo efeito dos méritos anteriormente conquistados, ou as dificuldades que, a seu próprio benefício, venha a deparar durante o desenrolar da existência, justa consequência de deméritos que arraste do mal passado. Enfim, firmado o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena, que tanto lhe convém e a qual geralmente é tão desejada pelo próprio pecador, batido pelo arrependimento, o belíssimo trabalho será verdadeira epopeia sabiamente traçada, encaminhando à direção-geral da colônia, que o examinará. Em nota, o médium nos diz que não se deverá fazer conclusões exageradas dessa exposição. Antes da reencarnação, o espírito poderá escolher as provações da pobreza, por exemplo, sujeitando-se então às peripécias, às desgraças, às tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo da humanidade como que um joguete de forças cegas e superiores são dirigidas por uma fatalidade irreprimível. Continuando. Existem casos em que serão necessárias emendas. Estas tanto poderão referir-se à diminuição das provas, retardando para futuro distante a solução de alguns problemas, portanto, da concessão de um acréscimo de misericórdia, como do aumento do volume das reparações para um período mais curto, tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. Porém, o próprio templo só expedirá ordens desse último teor quando recebe autorização do mais alto. No entanto, como guias missionários de penitentes, os técnicos do Departamento da Reencarnação são espíritos de elevada linhagem nas regiões virtuosas do além, portadores de grande saber e gloriosa inspiração a serviço da causa da redenção humana. Geralmente, os programas estabelecidos por eles conquistam o consentimento do governador-geral da legião a que pertencemos, o qual, por intermédio do templo, autoriza a preparação do aparelho físico terreno para o aprendizado na crosta do planeta. Havíamos parado sob as frondes dos arvoredos ao longo da avenida por onde percorríamos e ouvíamos tais exposições interessadíssimos, lembrando ainda das notícias que certos livros antigos nos forneciam sobre aulas ministradas por Pitágoras, Sócrates e Platão, rodeados de discípulos e mais ou menos baseados em princípios análogos à sombra dos cortinados dos plátanos nos parques de Atenas. Belarmino, que sorvia as palavras de Rosária com um manifesto fervor, interveio pensativo. Deverá compreender de suas elevações,
minha senhora, minha irmã, que os dramas da vida humana, do degrau da pobreza que lhe convenha acarretar para a sua existência, portanto, não se concluirá que o além-túmulo tivesse sido discriminados minuciosamente todos os detalhes e acidentes da pobreza prevista. Se houver de cegar ou tornar-se mutilado, isso virá a acontecer sem que se torne necessário apontar na programação feita antes da volta ao corpo carnal o acidente ou enfermidade que o conduzirá ao estado conveniente da provação. Isso o que se pretende das obras básicas da doutrina. Sorrindo com encantadora singeleza, a lúcida serva de Maria retrucou, enquanto acenava, convidando-nos a subir a escadaria de nobre edifício rodeado de colunas e velado por agradáveis rendilhados de arbustos floridos e arvoredos frondosos, em cujos pórticos se lia esta simples inscrição: recolhimento. Não, meu amigo. O senso indica que a humanidade não poderá ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. Antes, deveriam ter compreendido que aquilo a que chamam fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na Terra, quando nela viveu divorciado do bem, da moral e do dever, ou no além, como espírito desnorteado da lei, embutido nas trevas de que se rodeou, pois é ele mesmo, através dos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza consoladora ou punitiva do próprio futuro. A fatalidade existirá, se assim o quiser, não cegamente, reduzindo a humanidade a mero joguete, mas como sequência lógica, inteligentemente corretiva de desvios delituosos programados por seu próprio livre-arbítrio, ao preferir o erro aos ditames da razão e da consciência, tratando-se, pois, de um corretivo. Esse estado de coisas desaparecerá no momento em que se corrigir a causa que forneceu sua origem, ou seja, o traço inferior da maldade em que se basearam os atos praticados. Assim também nos programas que se elaboram aqui, visando ao futuro do delinquente, não se incluirão os pormenores, as atividades diárias que será chamado a desenvolver nas operosidades da vida terrena, assim como não se cogitarão das particularidades que lhe sejam necessárias a fim de atingir o inevitável. Apenas os pontos capitais serão anotados por nós, os que constituam reparação, trechos decisivos, sequências que marcarão justamente a lógica dos acontecimentos anteriores, isto é, a causa. A própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador como efeito dos remorsos, das necessidades de progresso de um passado criminoso, que ele mesmo, sob o impulso da sua vontade livre, daria cumprimento, ainda que não fosse delineada sob o critério dos nossos relatos. Porém, convém que assim o façamos, porque, entregue a si mesmo, deslizaria para excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Assim, as capacidades que tenha para realizações meritórias também serão anotadas, e estas poderão até mesmo ser discriminadas, indicadas, pois nenhum espírito encarnado ou não, só porque se encontre unido ao cárcere das provações, será inibido de auxiliar o próprio progresso com a dedicação a causas nobres,
devotando-se aos empreendimentos generosos para o bem do próximo. Porém, ele, o reencarnado, será livre de efetuar ou não aquelas realizações que antes da reencarnação, quando se preparavam as linhas de seu futuro, se comprometeu a atender. Será livre, sim, mas, no caso de se desviar dos compromissos assumidos, grandes pesares o angustiarão mais tarde, ao sentir que, além de ter faltado com a palavra empenhada com seus guias, deixou de se aureolar com méritos que muitos poderiam ter abreviado as caminhadas ríspidas das recapitulações a fazer. Como vê, meu amigo, não se trata de fatalidade, senão encadeamento harmonioso de causas e efeitos. Penetramos vasta antecâmara, cujas portas jamais eram trancadas, velando-se apenas o ingresso no interior de cada uma com discretas cortinas de suavíssimo tecido azul celeste. Silêncio impressionante continuou ali, despertando nossa atenção, nos fazendo julgar o nobre edifício imerso em solidão. No entanto, aroma delicado e sugestivo emprestava encanto indefinível a esse interior cheio de atrativos, onde luz docemente dourada penetrava por ogivas, características góticas, graciosas e engrinaldadas de rosas brancas. Ramalhetes das mesmas flores ornavam discretamente o recinto, deixando entrever o gosto feminino inspirando a ornamentação. Ao ângulo do salão, destacamos uma espécie de tribuna talhada em meia-lua. Uma senhora de idade indefinível ergueu-se imediatamente ao nos ver e, deixando aflorar nos lábios bondoso sorriso, saudou de forma singular, enquanto caminhava em nossa direção, estendendo gentilmente a mão. Seja convosco a paz do Divino Mestre. Rosália nos apresentou a ela amavelmente. Eu os esperava, meus amigos. Irmão Teócrito comunicou-se comigo esta manhã, cientificando-me de sua necessidade de esclarecimentos rápidos relativamente a esse núcleo. Eu mesma os acompanharei pelo interior do nosso albergue. Este recolhimento que a todos receberá um dia, pois ninguém que é internado nessa colônia deixa de passar por seus umbrais. Era uma religiosa, seu hábito níveo, como que colorido por fosforescência de ouro pálido, que se dirigiam provindas da luz que se projetava sobre o agradável recinto. Era muito belo, assemelhando-se à túnica de uma virgem lendária glorificada por poema sacro arrebatador. Não cogitei saber a que congregação religiosa pertenceria, quando na terra essa dama encantadora, que agora no mundo espiritual nos surpreendia como funcionária de uma colônia auxiliar para a correção de suicidas, colaborando ao lado de ilustres iniciados das doutrinas secretas, nos serviços da vinha do Senhor. Porém, sei que, honrando certamente o hábito humilde no desempenho das tarefas terrenas nobres, eu havia agora sublimá-lo no além, no seio de congregação fraterna e modelar, onde merecia dirigir uma das mais importantes sessões, tal como a sessão do recolhimento, como fiel iniciada cristã que era. Gentil e bondosa nos convidou a repousar por alguns instantes, oferecendo a cada um de nós, assim como a Rosália, uma das suas belas rosas, enquanto falava risonha e simples, como delicada menina. Na época em que vivi, reclusa e quieta no convento de Santa Maria, em nosso exílio terreno,
Cultivava rosas em minhas horas de lazer, quando um ou outro enfermo não requisitava meus serviços para além dos muros que me isolaram. Foi esse o único passatempo que desfrutei no mundo das sombras, durante minha última peregrinação nele realizada. Eu falava às rosas como a outras flores, entendia, educava-as, criava-as como se eu fizesse a seres pensantes, muito queridos. Divertia-me com elas e com elas confidenciava, depositando em suas corolas perfumosas as lágrimas que os infortúnios nascidos das desilusões e das saudades ternas extraíam do meu coração. Na comunidade não se permitia possuir sequer um animalzinho, um pássaro que fosse, nada que pudesse desviar o afeto e as atenções das reclusas dos deveres austeros a que eram obrigadas ou da contemplação íntima a que se deveriam invariavelmente quedar no intuito de limpar caráter e sentimentos para boa sintonização com os eflúvios divinos. Mesmo as flores não eram para mim que cultivava, senão para a comunidade, mas eu seguia as normas determinadas por Francisco de Assis e estava certa de não haver nenhum mal em dedicar um pouco dos meus afetos também às mimosas flores que despontavam dos canteiros sob meus cuidados. Me habituei a elas desde então, e não só não me impediram de harmonizar vibrações com os planos do amor e do bem, como até as continuo cultivando em plena intensidade da vida espiritual, sem jamais esquecê-las. Bem impressionado com os encantos de que desprendiam da Virgem religiosa, Belarmino fez uma pergunta que reputei indiscreta e de muito mau gosto. Sim, disse ele, vejo que continua cultivando rosas nessa paragem do mundo invisível. Porém, me sinto confuso. É possível uma coisa assim, irmã? Irmã Celestina, para vos servir, caro irmão Belarmino? Como assim? Não vê as flores aí? Então, como não ser possível? E porque não se cultivariam flores no além-túmulo, se é aqui e não nos mundos materiais que existe o verdadeiro padrão da vida, enriquecido cada dia com os progressos de cada um dos seus habitantes. Acaso existirá na Terra alguma coisa no que concerne ao bem e ao belo e que não seja a pálida reminiscência conservada da pátria espiritual pelos condenados ali retidos? O fluido da vida que faz germinar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, embelezando, encantando-as por acaso, não é o mesmo que fecunda e anima a quintessência de suas derivações, das quais nos utilizamos nessas regiões? O artista divino que enfeitou a terra com tantos motivos galantes, por acaso não é o mesmo que vivifica e embeleza o universo todo? Agradecemos a dádiva mimosa que parecia refulgir e vibrar, possuída de princípios magnéticos desconhecidos. Aspiramos o aroma sutil que impregnava o salão, enquanto a interlocutora nos fazia passar a extensa galeria, sustentada por colunatas majestosas, de-se-ia um claustro, um mosteiro, de um lado e outro. Portas esculpidas em motivos clássicos hindu alinhavam-se, e de cima a mesma claridade fluida e doce, acendendo tonalidades amarelas, a cada passo infundindo confiança e alegria. A gentil senhora nos guiou a algumas daquelas portas e, enquanto entrávamos, surpreendidos, verificamos pertencerem
a extensos dormitórios. E eu vou continuar no próximo, tá bom?